Fala pessoal, tô aqui de novo, Matheus Soares na área. Vamos esperar o pessoal en- entrando na nossa live, na nossa super live. Olha o Adler aí, o pessoal tá entrando. Estamos indo para mais uma super live aqui na Rico. Mais um dia de lives sensacionais. Vamos lá, vamos entrar. Vamos que o mercado já começou, o mercado tá com tudo, tá com muita volatilidade. Acho que vai ser legal falar aqui com vocês sobre todo esse momento que a gente está passando. Cadê o meu parceiro de live, André? Será que deu certo? Aí, agora sim, hein? Fala, Beleza. André. Tudo bem, Beleza? cara? Tudo bem Pô, com você? prazer enorme estar aqui com você, cara. Sou teu Pô, fã. sou teu fã também, cara. Trabalho sensacional que vocês fazem nessa parte mais voltada para análise fundamentalista no mercado. Valeu, André. Pô, queria agradecer também todo mundo que está conectado. Já acho que com o tempo, conforme a live estiver rolando, acho que a galera vai entrando. Mas o nosso principal objetivo aqui é reconectar todo mundo. Acho que está todo mundo trabalhando de casa, todo mundo não podendo sair. Eu acho que ter esse tempo para a gente conversar sobre esse momento tão difícil, tanto na vida pessoal como nos investimentos, é essencial. Então, eu vou desabilitar aqui as mensagens na tela, mas quem tiver perguntas, quem tiver qualquer dúvida, a gente vai falar bastante aqui sobre cenário de curto prazo, de longo prazo, e vocês vão mandando que eu vou lendo aqui e a gente vai falando, beleza? E aí, André, conta um pouquinho aí primeiro, como que você enxerga a bolsa como um todo, né? E passa um pouco da tua visão de mercado, o que que você está olhando de curto prazo, de longo prazo. Quero ouvir aí o que você tem para dizer. Não, então legal. É importante que a gente sempre faça um disclaimer aqui, falando que se por um lado você gosta do longo prazo e usa análise de fundamento para escolher as melhores ações de longo prazo, por outro, a minha especialidade é o curto prazo, né? Então, o nosso negócio, o campo de visão, ao invés de ser buscar retorno em alguns anos, é buscar retorno muitas vezes em alguns dias, né? Então, é importante que todo mundo saiba diferenciar isso para não ficar ponta solta. De repente eu estou falando de alguma coisa que é diferente para o longo prazo. Então, exclusivamente, por enquanto, falando apenas de curto prazo, né, o que a gente tem é uma tendência de baixa dos mercados. A gente veio lá, a partir da quarta-feira de cinzas, para uma queda muito intensa, coisa que eu nunca tinha visto, e olha que eu já vi mercado cair com força, né, em 2008. Você chegou a ver 2008, né, Sim, André? sim, 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 sim. Tá. 2008 foi uma coisa muito insana, né? Porque eu assisti aqui toda aquela crise pela primeira vez, com pouca experiência de mercado ainda. Eu estava no mercado há muito tempo, mas você nunca viveu aquela volatilidade, né? E acaba que o curto prazo ele tem uma série de desvantagens, né? Por exemplo, isso ganhou muito mais nos últimos 4 anos quem deixou o dinheiro no longo prazo parado ali, porque por mais que você tinha recuo de mercado, em determinado momento ele voltava a subir e acaba que a gente, como estopa a operação, sai e entra a operação, acaba que você não conseguiu pegar tudo. Mas neste momento o curto prazo fica mais fácil de ser lidado, porque, primeiro, quando teve a primeira queda, a gente foi estopado das operações e durante a queda a gente não enxergou ponto de compra nem de venda. Agora há pouco, nas últimas semanas, tivendo uma outra oportunidade, sempre com stops muito curtos, ou seja, a gente entra, admite que errou rapidamente e felizmente, nos últimos momentos, o curto prazo tem funcionado até bem. Muito mais para falar, pessoal, ainda não está na hora, ainda não está na hora, do que para mostrar um monte de oportunidades, tá? Mas eu acho que elas virão. Por enquanto, assim, eu acho que teve algumas poucas oportunidades de compra no curto prazo, para os meus clientes lá que me acompanham na sala da Rico foram 7. Dessas 7, a gente já encerrou 4 com bom lucro, 3 estão em andamento. E acho que. André, Só para Ah, finalizar, tá, só mais um tá, segundo, 30 segundos. tá. Acho que o mercado chegou num ponto de resistência, acho que ele pode voltar para testar o fundo. E entendo que se nas próximas semanas a gente conseguir, mesmo na correção, parar de cair, deixando um fundo mais alto do que aquela mínima da semana passada, pode vir uma reversão de mercado e eu acho que aí vai ser uma oportunidade
boa para o curto prazo e para o longo prazo também. Desculpa, me alonguei Não, muito, imagina, Matheus. não, não, tá sendo uma aula. Eu só queria contextualizar para o pessoal que não sabe muito bem o que a gente está fazendo, ou muito bem o que você está falando quando você diz curto prazo, resistência, suporte, estopado. Enfim, só para o pessoal entender quais Claro. técnicas você usa, né? Quando você fala assim, análise técnica, eu estou olhando o que você está olhando para o pessoal só se situar. É. Bom, vamos lá. Eu entendo que o melhor método de análise para quando a gente vai pensar em médio e longo prazo, né, investimentos com campo de visão para 3, 5 anos, é a análise fundamentalista, né? Bom, você é mestre nisso. O meu campo, né, onde eu mais atuo, é no curto prazo. Portanto, a gente utiliza análise de gráfico, análise técnica. A gente estuda o comportamento do preço com o passar do tempo, tá? E Entendi, tudo isso que eu falei é nada mais, nada menos do que uma leitura de gráfico, um estudo do comportamento do preço com o passar do tempo. Agora, entendi. eu falei do curto prazo. No longo prazo, eu estou sofrendo como qualquer um, tá? Eu tenho muitos investimentos a longo prazo e esses investimentos hoje valem, sei lá, 30% a menos do que valia um mês e meio atrás, Sim, tá? sim. Não, eu também, eu também. Todo Acho mundo, que né? eu sou um dos caras que aprendi na prática o poder da diversificação, né? Porque eu, como analista de ações e com foco em análise fundamentalista, claro, eu penso no longo prazo, a gente nunca sabe, como a gente estuda bastante o que aconteceu nas últimas crises, 2008, a gente sempre pensa que, pô, uma hora alguma coisa pode acontecer. Acho que renda variável é normal, os mercados oscilam, um dia sobe, outro dia cai. Acho que é isso que você se aproveita muito bem, de tentar encontrar momentos, seja quando o mercado está para baixo, seja quando o mercado está para cima. No meu caso, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. Eu acho que esse comportamento que você diz no gráfico acaba sendo o comportamento dos próprios investidores com foco em longo prazo. Porque isso que a gente está vivendo, né, um momento de muita incerteza. Você teve uma crise que, diferente da crise de 2008, foi uma crise que começou. A crise de 2008 foi uma crise que começou no mercado financeiro e se espalhou para a economia. O que a gente está vivendo agora é uma crise que começou na economia, né? As pessoas não conseguem sair de casa, as empresas não conseguem operar da maneira que estavam operando. É claro, algumas pessoas conseguem trabalhar de casa, fazendo home office, mas a grande maioria, infelizmente, não está conseguindo fazer isso. Muitas empresas podem não conseguir passar por isso. Então, tem muita incerteza, porque a gente não sabe o quanto disso vai durar. A gente não sabe se o isolamento, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, vai durar de 1, 2 semanas. E como a gente não sabe quanto esse isolamento vai durar, a gente não sabe qual que vai ser o real impacto na economia. Então, olhando o curto prazo, ele é muito difícil. É o que você estava falando, tem muita incerteza em jogo. Mas quando você tenta trazer um pouco para o longo prazo, a gente imagina que muitas das empresas da Bolsa, que são as maiores do Brasil, né? A gente tem Petrobras, a gente tem Itaú, tem Vale, a gente acredita que muitas delas podem passar por isso. Seja porque elas têm marcas fortes, seja porque elas têm um endividamento controlado que possibilite com que elas atravessem esse momento. Mas eu acho que acho que a importância da diversificação ficou muito clara nessa crise, porque quando a gente pega, por exemplo, a Azul, não sei nem como que você está enxergando ela, mas pô, a Azul é uma empresa que está no meio do furacão, né? Ninguém está viajando, é uma empresa que acaba respondendo muito ao dólar. A gente viu o dólar sair de 4,50 para R$ 5. Então é uma empresa que acaba sofrendo muito. E a gente tem, por outro lado, empresas do setor de energia elétrica, por exemplo, as transmissoras, que não deveriam ser nada impactadas e acabam sendo um pouco impactadas. Então, como que você tem visto esses setores da Bolsa? Você tem alguma preferência? Tem algum setor que você está olhando mais? Tem empresas que você está deixando de lado? O que você É, está fazendo? legal. Deixa eu só fazer um comentário adicional em relação ao que você falou. Tá. A proposta aqui é todo mundo se reconectar, né? Porque de certa forma a gente está utilizando a internet para se manter conectado, né? Porque a gente não pode sair de casa, ou seja, muita gente não pode sair de casa. Você vai sair de casa desde que você trabalhe num serviço essencial, desde que você seja médico, desde que você trabalhe em alguma coisa que precisa estar aberto, senão você está em casa. Então isso é importante para se reconectar. Mas é importante também que vocês saibam que ninguém passou ileso dessa crise, tá? Então, estou falando agora já de investimento, né? O seu investimento se desvalorizou se você estava comprado em ações, se você estava comprado em fundo de ações, se você estava comprado em fundos multimercados, a maioria deles caíram, né?
e foi assim comigo, foi assim com vocês, então não é um problema de uma parcela dos que investem no longo prazo. Nós estamos todos no mesmo barco. Às vezes um pouco melhor, um pouco pior, porque tem gente que está aportando há mais tempo, ou seja, estava com preço médio lá embaixo, ou seja, devolveu parte do lucro. Quem chegou em janeiro está perdendo mais, porque começou mais tarde, enfim, mas é todo mundo no mesmo barco. Então, por isso que eu acho que vai ser interessante de longo prazo, né, falar com o pessoal. Matheus, eu estou pensando nas empresas que podem surfar melhor uma volta de mercado, porque vai voltar, ou o mundo acaba ou vai voltar. Eu não acho que o mundo vai acabar, tá? Então, vai voltar. Eu acho que as que vão fazer isso com mais facilidade serão as empresas que mais antigas, maiores, que já passaram por outras crises, ou seja, já viveram essa experiência, né? São empresas que consolidadas no seu setor, que vão, inclusive, ganhar share, porque, infelizmente, provavelmente algumas empresas vão ter problema de insolvência e tudo mais, e empresas que têm caixa, ou seja, se a gente vai ficar um mês, mais 15 dias, mais 2 meses, mais 3 meses, mais 6 meses parado, ninguém sabe bem ao certo, você precisa de caixa para aguentar pagar os seus compromissos durante esse momento. Então, acho que essas empresas, elas também vão Perfeito. passar com mais facilidade pela crise. Tá? Então, a gente está Inclusive, falando das blue chips, sim. principalmente das blue chips. Né? Até porque, bom, a gente gosta muito de small caps na Rico, mas a gente entende também que nesse momento, né, onde muitas empresas ficaram baratas, é claro, muitas ficaram baratas, isso não significa que você pode comprar todas elas, porque como o André falou, tem empresas que vão passar por momentos de insolvência. Mas eu acho que não é hora de tentar ser herói, né? Não é hora de tentar pegar aquela empresa que está super endividada, que tem problema, que apresenta um risco maior e falar, pô, eu vou dar o all-in nessa aqui porque a minha chance de ganhar muito dinheiro é enorme. Eu acho que como muitas empresas boas, de marcas fortes, bem geridas, ficaram baratas, eu acho que agora é hora de fazer o simples, né? Comprar empresas que você conhece, que você sabe que vai estar do lado de lá e que de certa forma vão passar por isso. Claro, quando a gente vê isso tudo caindo no curto prazo é difícil, até tem um estudo que foi feito por um psicólogo americano, né, que o Dan Ariely, que ele cita que assim, tomar decisões no curto prazo, a gente acaba tomando decisões erradas. Um exemplo é, se você oferece para uma pessoa uma caixa de bombom daqui uma semana ou 2 caixas de bombom daqui uma semana e meia, grande parte delas vai querer uma caixa de bombom daqui uma semana, e não 2 caixas daqui uma semana e meia. Agora, quando você joga a sua decisão para o longo prazo, você pergunta assim, você vai querer uma caixa de bombom daqui uma semana ou duas daqui um ano ou 2 caixas daqui um ano e uma semana? A maioria delas vai tomar uma decisão mais racional e vai escolher daqui um ano e uma semana. Então é por isso que nesse curto prazo é super difícil a gente tomar uma decisão, mas se a gente jogar lá para o longo prazo, aquelas coisas acabam ficando um pouco melhores. Eu vou ler aqui algumas perguntas, André, deixar a galera Vamos ver o que lá. eles estão falando. Aqui o Bruno ele soltou várias perguntas sobre Petrobras e PetroRio. Olha, essas são empresas. Eu vou dar minha opinião, André, depois você pode dar a sua. Tá? Petrobras eu olho mais, mas são duas empresas que acabam sendo impactadas principalmente pelo preço do petróleo. Né? Antes de toda a crise estourar, a gente teve ali a Arábia Saudita entrando com uma briga contra a Rússia. Né? A Arábia Saudita começou a oferecer preços de barris abaixo do preço da tela e disse que iria aumentar a oferta de barris no mercado. O efeito prático disso foi que o preço do petróleo saiu de lá dos seus $60, $50, para $23. A $23, essas duas empresas, né, Petrobras e PetroRio, Petrobras é uma empresa que explora petróleo, a um preço de $23, ela gasta mais para explorar do que arrecadando dinheiro, do que ganhando dinheiro. Ela perde dinheiro com isso. Então, nesse preço de 20 e poucos dólares, nenhuma delas vai ganhar dinheiro. Agora, é válido pensar que esse preço de petróleo não vai ficar assim para sempre. A gente não sabe quando, mas muitas empresas não sobrevivem a esse preço de petróleo. Com isso, a oferta de petróleo no longo prazo tende a cair, supondo que a demanda por petróleo volte a se estabilizar, a gente pode ver em algum momento esse preço voltando e essas empresas começam a ter capacidade de operar. Então, tem muita incerteza, mas Petrobras é uma das ações que a gente tem na carteira Rico Premium. Como que você vê, André? Não, eu concordo perfeitamente contigo.
Mas acho que tem setores que são, assim, olha só, já é difícil entender todas as variáveis, tá certo? Sim, Tem setores que têm uma variável a menos, ou seja, pouco importa para esses setores a crise do petróleo. Então, como você falou, a gente não precisa ser herói. De repente, outro perfeito, setor que está mais claro, a gente vai encontrar respostas mais claras do que você perfeito, tentar entrar no olho do furacão, né? De alguma coisa que ainda tem uma variável complexa pra caramba. Tá? perfeito. Ó, teve essa pergunta aqui do nosso querido Salomão aí, Andrezão. André, qual é a ação que mais parece o Flamengo na bolsa? E por que a Magazine Luiza? Não, não sei o que ele quis dizer com isso, viu, André? Que mais parece o Flamengo na bolsa, porra, enfim, o Flamengo estava até parar o futebol em tendência de alta, né, Salomão? Neste momento, tá difícil de achar alguma coisa que tem tendência de alta, a não ser no gráfico de 5 minutos. Hoje, vou te dizer, bife que está subindo, né? Eu acho que o mercado está caindo via varejo, tá? Vou te dizer, Uhum. via varejo. O mercado está caindo perto de 5%, 4,5% via varejo, está aparecendo o Flamengo hoje, está positiva, 0,53, mas está positiva. Suzano E por também. Suzano tá subindo. Suzano, BIF 3 até agora, deixa eu dar uma olhada aqui, porque BIF 3 até, ó, BIF 3 está subindo 0,52. Aliás, Burger King subindo 6%, tá? Essas aí estão parecendo o Flamengo na bolsa. Agora, fora a brincadeira, por que Magazine Luiza? Bom, eu para te falar a verdade, eu adoro o case. É, Magazine Luiza era uma ação que, no final da crise, né, da última crise que a gente viveu lá na época do governo Dilma, teve perto de ter problemas sérios, enfim, tudo mais, se reinventou, foi a ação que deu show de bola, entendo ela como uma dessas ações para se observar bastante, que se recuperarão quando essa crise passar, entendo eu, com mais facilidade do que outras. Pô, tem essa aqui, essa pergunta legal aqui. Perspectiva em abril para a bolsa, outro circuit breaker ou entrando em uma fase mais crescente? Olha, minha opinião, é quase impossível saber o que vai acontecer com a bolsa em abril, se vai ter mais um circuit breaker ou não, né? É aquilo que a gente estava falando. Tem muita incerteza, a gente acha que a crise não vai durar para sempre, né? Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Então a crise em algum momento ela vai passar, as pessoas vão, a contaminação do vírus em algum momento, a curva de disseminação do vírus vai achatar, as pessoas aos poucos vão começar a voltar aos seus trabalhos, as empresas vão conseguir retomar. Resta saber como que a economia, como que os governos, como que o Banco Central vai atuar nesse momento para não deixar que as empresas sofram muito. Lá fora, Estados Unidos principalmente, tem visto o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, atuando muito fortemente nos mercados. Temos visto o governo dos Estados Unidos agora aprovando um pacote de trilionário para ajudar as empresas. Então, acho que resta saber como que as empresas, por quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe. Então, para abril, é capaz que a gente esteja ainda com a bolsa nesse sobe e desce nessa volatilidade tremenda, tá? E entre uma fase mais crescente, olha, a bolsa saiu de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Eu acho que se eu pudesse fazer um chute, né, ter uma simetria, eu acho que a simetria para alta, ela acaba sendo maior do que a simetria para baixo, visto que a gente já passou por 6 circuit breakers, sendo que em toda a história do Ibovespa, até então, a gente tinha tido 5 circuit breakers em toda a história. Essa é a minha visão, André. Assim, pensando no curto prazo, tanto faz. A gente ganha dinheiro no curto prazo, observando a movimentação do preço em função do tempo, e se ganha dinheiro agindo, esperando o gráfico, enfim, dizer para onde ele quer ir, né? Se você acerta a direção, ótimo. Se você erra, stop, pronto, acabou, sai da operação, né? Agora, deixa eu passar a visão de longo prazo, tá? Muito mais uma visão do que eu quero que aconteça, do que vai acontecer. Eu acho que para baixo, né, o movimento é limitado e acho que para cima a gente pode ter uma surpresa positiva. Eu não sei se vai cair ou se vai subir, eu acho que seria irresponsável falar que já chegou no fundo ou qualquer coisa desse tipo, tá? O que eu posso te dizer é que se subir, eu acho que vai ser uma bonita subida e além disso, eu entendo que quem tem perfil de investidor em renda variável, quem está à vontade com o momento, é, pode pensar com todo o cuidado do mundo, devagar, né?
em usar o caixa que tem para voltar para o mercado, porque eu acho que essa pode ser uma grande oportunidade que aparece de 10 em 10 anos, não vai aparecer toda hora. E é o que eu estou fazendo, é o que eu estou recomendando, aos poucos, voltando para o mercado, usando parte do capital, não precisa colocar tudo de uma vez, porque você não vai acertar o fundo, ninguém vai acertar o fundo com consistência, mas eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade. Pô, aqui Então, essa. é longo prazo, não sei se é abril, maio, junho, tá certo? Mas eu Exato, acho que essa é uma grande oportunidade. perfeito. Devo começar a investir na bolsa agora ou espero? Olha, não existe um momento exato para você começar a investir na bolsa, né? Quando a gente fala investir na bolsa, parece algo de outro mundo, né? Mas o que você vai fazer é investir em empresas, nas maiores empresas do Brasil. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de ter um pouquinho do nosso capital investido em empresas que acabam girando a economia do país. Então, não existe um dia certo para você investir, é como o André falou, é muito difícil você acertar o fundo do posto com consistência. Mas eu acho que investir em bolsa ou em outros investimentos é todo dia, né? Você não tem que esperar hoje ou amanhã para investir. Acho que se tivesse um momento bom para investir, eu acho que esse é um momento que pode ser excelente, né? Quando a bolsa estava ali em 110 mil pontos, 115 mil pontos, a gente tinha perspectivas muito boas. Claro, veio essa crise inesperada, que o pessoal chama que é um cisne negro, então a bolsa despencou, mas tendo em mente que passada a crise, uma hora vai passar, os fundamentos vão convergir para uma melhora gradual da economia, essa é sim um dos momentos para você investir. Não o momento, é um dos. Pô, assina embaixo, tá? Boa. A gente está chegando para o final já, a gente já está aqui há 25 Já? minutos. Cara. Que Agora, pena. meio-dia, vai estar o Indec e o Laio agora em mais uma super live. Acho que vai ser legal pra caramba, mas foi um prazer aqui dividir a live com você, André. Como eu disse no começo, sou teu fã. Acho que muito antes, você está nesse mercado desde, sei lá, 2005, 2006, já viu muita coisa, então tudo que você fala eu gosto muito de ouvir. Legal. Deixa eu só falar mais 2 ou 3 palavras. Primeiro, é recíproco, também te admiro bastante. Você está fazendo um trabalho sensacional, tanto com as carteiras, quanto dando suporte para cliente, quanto no Stock Pickers. Valeu. Quero falar para a galera que, pô, eu já estou aqui há tempo suficiente para saber que momento ruim acontece e o importante é a gente saber lidar com eles, porque não tem mal que dure para sempre, tá? Tem que ser muito disciplinado, vai com muita calma, não faça nada, né, que vai te tirar o sono depois em relação aos seus investimentos, tá certo? Saiba que não é só a sua carteira que caiu, todo mundo que investe a longo prazo, e eu me incluo, claro, né, numa dessas pessoas, teve desvalorização da carteira, e existe um grande desafio que a gente vai ter que vencer, além dessa batalha contra o coronavírus, que vai ser o desafio para fazer a economia voltar a girar no futuro, quando as coisas se normalizarem, tá? E a gente precisa estar muito bem, saudável, né? E pronto para esse momento, porque vai precisar da ajuda de todos nós, tá? É isso E aí. se você puder, entre no site juntotransformamos.com.br, que é exatamente, se você puder, uma chance de você que pode doar um pouco para quem não pode. É uma campanha que a XP Inc. está fazendo e que já arrecadou mais de 25 milhões de reais, os primeiros 25 milhões, inclusive, doação da própria XP, e tenho certeza que vai ajudar muita gente que, infelizmente, nesse momento, às vezes está faltando um prato de comida, né? Quem pode, tem que olhar para isso, força e vamos que vamos, porque, cara, daqui a pouco, na hora que passar essa primeira crise, é levantar, sacudir a poeira e empurrar esse Brasil para frente. Isso vai depender de todo mundo, tá bom? É isso aí. Dinheiro vai e Valeu. volta, saúde. A gente tem que cuidar muito, tem que cuidar das pessoas que a gente gosta, se reconectar cada vez mais. Acho que esse é o momento de a gente se unir, formar uma corrente do bem e ajudar qualquer pessoa, ajudar quem está do lado, o próximo. Acho que esse é o momento para isso. A gente tem visto muitas pessoas já fazendo isso, muitas pessoas apoiando essa causa. Valeu, pessoal. Valeu aos mais de 800 pessoas que acompanharam simultaneamente. Valeu, Andrezão. Valeu, Rico. Valeu, pessoal. Falou, um abraço. Valeu.